Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estou aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus, desta feita, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40, diz assim a Palavra de Deus. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegou por detrás de Cristo, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se dele tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Prezados amigos, ouvintes do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra verdadeira e genuína de Deus, eu prego a palavra de Deus há alguns anos já, e ultimamente eu decidi gravar algumas mensagens para deixar na internet, até depois de ver tantas heresias, tantas coisas absurdas e até falta de fé de alguns religiosos que supostamente pregam a palavra de Deus, e também de ver que a maioria das pessoas, até muitos que têm se tornado famosos e anunciando um evangelho que não é bíblico, outros proclamando, podemos dizer, divulgando, escândalos, os escândalos que acontecem, as coisas absurdas que têm acontecido até mesmo no meio religioso. Muita gente tem crescido nas redes sociais para divulgar e por divulgar essas coisas. Eu decidi tomar outra direção, ainda que as minhas redes sociais não façam sucesso, não estourem de seguidores, curtidas, essas coisas todas, mas o meu propósito é outro. É claro que se pudermos alcançar muitas pessoas, a gente fica feliz, mas se alcançarmos ainda que poucas pessoas falando a palavra de Deus, obedecendo e ensinando o verdadeiro evangelho de Cristo, é mais satisfatório, porque a própria palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, verso 18, que um dia Cristo vai nos chamar para um acerto de contas, e logo após todos, que todos partem dessa terra cedo ou tarde, a palavra de Deus diz que naquele dia Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serviu a Deus e o que não serviu a Deus nessa terra. E eu não quero ser um propagador de escândalo, não quero ser um propagador de destruição, mas quero ser um propagador das boas novas de salvação, do evangelho genuíno de Jesus Cristo, sem essa mistura absurda, sem esses enganos e heresias que estão colocando aí no meio, essas coisas forçadas para iludir as pessoas ou até mesmo arrancar a maior quantidade possível de dinheiro, de bens financeiros. O nosso propósito não deve ser esse. Jesus, o nosso Salvador, ele não morreu para dar dinheiro para ninguém, ele não ressuscitou para enricar ninguém, porque a própria palavra dele diz que nessa terra, nós tendo com que comer e beber e nos vestir, devemos estar felizes, porque nada trouxemos para aqui e nada levaremos quando partir, a não ser as obras que fizemos por meio do nosso corpo. Então, que possamos fazer o melhor, amar ao próximo, pregar a genuína palavra de Deus. É isso que Jesus deseja que façamos. Então, nós vamos
começar aqui na introdução dessa mensagem que nós lemos aqui nessa noite. O Senhor Jesus, nesse momento, nesse acontecimento, ele chega em um determinado local e um homem por nome Jairo vai até Jesus e se prostra e diz: mestre, eu rogo que entre comigo na minha casa. Eu tenho uma filha única de quase 12 anos de idade que está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá curá-la. Veja que Jairo era um príncipe de sinagoga, ou seja, era um dirigente de igreja. Sinagoga é a igreja dos judeus. Até hoje leva esse nome. O local onde os judeus se reúnem no sábado para ler a Torá e adorar a Yahvé, ao Senhor Jeová. E é interessante, irmãos e amigos que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus, ele não se nega de ir até a casa desse religioso para curar a sua filha. Ele decide ir com aquele homem. E é interessante que Jesus, indo em direção à casa de Jairo, para resolver o problema dele, ele encontra uma outra pessoa no caminho, que está com um problema tão grave quanto o de Jairo, ou podemos dizer até maior. Porque havia ali uma mulher que sofria há 12 anos com um sangramento. E a palavra de Deus diz que ela gastou todo o dinheiro com os médicos e por nenhum pudera ser curada. Chegando então até Jesus, diz a palavra de Deus que a multidão apertava Jesus, era muita gente querendo tocá-lo, querendo receber um milagre. Mas essa mulher chegou de maneira diferente, porque ela não chegou o apertando como a multidão. Ela chegou numa atitude de fé. Ela propôs no seu coração dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu sei que eu serei curada. E o que causou isso nessa mulher? O que levantou tamanha fé no coração dessa mulher? Foi ouvir falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar que Jesus fazia maravilhas, ela ouviu falar que havia um Jesus na Judéia e em todo o país de Israel naquele momento, que por onde ele passava ele fazia o bem, ele curava os doentes, ele ressuscitava os mortos, ele fazia maravilhas, ele não lançava os pecados das pessoas em rosto, mas ele chamava-as ao arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Se arrependam dos vossos pecados, sejam batizados para a remissão deles e venham me seguir. E ele chegava, como chegou para Levi é o apóstolo Mateus, que também tinha esse nome, e ele chega para Mateus e diz: segue-me. E então ele deixa a alfândega, deixa ali o seu trabalho e passa a ser um discípulo de Jesus, se torna um dos apóstolos, e assim ele fez com muitos outros. Mas no caso dessa mulher, ela ouvindo falar de Jesus, isso gerou fé no seu coração. E eu estou falando de Jesus para você nessa noite. Não sei a que horas você vai ver essa mensagem, seja à noite, seja de dia, seja pela manhã, seja qualquer horário, em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde quer que essa mensagem chegar pelas redes sociais, eu quero te dizer que existe um Jesus vivo, um Jesus que ainda cura, que liberta, um Jesus que morreu sim na cruz do Calvário, mas o interessante e essencial é que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, assentou à direita do trono de Deus, e hoje diz a Bíblia que ele vive para interceder pelos seus. Ele intercede pela sua vida, ele intercede pela sua causa. Deixe a palavra de Deus gerar fé no seu coração. A fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixe a fé ser gerada no seu coração. Ponha um propósito no seu coração. Eu não estou falando de propósitos absurdos que estão forçando por aí, enganando as pessoas para prosperarem em cima da ignorância humana, da falta de conhecimento de Deus, dizendo: faça isso, dê o que você tem, dê sua casa para a igreja, dê seu carro para a igreja e Deus vai te abençoar. Tudo isso é balela. Eu estou falando de atitude de fé. Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A mulher chegou com fé.
tocou em Jesus, a sua doença, o seu problema que parecia insolúvel, foi resolvido no mesmo instante. Ela foi curada instantaneamente. Jesus não precisou dizer para ela: leve uma rosa ungida, leve um sabonete, leve terra de Israel, como alguns falsos profetas estão fazendo aí nas mídias para iludir o povo. Porque a unção de Deus, ela é transmitida através do corpo e da voz daquele que tem a presença de Deus. A presença de Deus está sobre nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quem santifica o seu corpo e invoca o poder do nome de Jesus tem poder para repreender o mal, para repreender a enfermidade e para profetizar o seu próprio milagre. Então, pela fé nessa noite, profetize o seu milagre, receba o seu milagre, toque em Jesus.